Quase toda empresa hoje em dia tem uma intranet, certo? Mas quantas delas têm uma ferramenta que de fato acelera o trabalho? Nesta análise, a gente vai mergulhar nos segredos para construir uma plataforma interna que as pessoas não só usem, mas que se torne o verdadeiro coração da colaboração. Vamos começar com um número que, olha, diz muita coisa: 60%. O que será que ele significa? Ele aponta para um paradoxo gigantesco no mundo corporativo de hoje. É que, segundo um estudo da Knowman e da Orange Trail, 60% das organizações dizem que suas plataformas são indispensáveis. Só que, na prática, a realidade é outra. A grande maioria usa essas ferramentas de um jeito super superficial. Elas acabam virando só um mural de anúncios. É como ter uma Ferrari para ir na padaria da esquina, sabe? Um potencial enorme usado pro mínimo. E aí fica claro que o objetivo não é só a comunicação de cima para baixo. O social, aqui, é sobre criar um espaço para troca de conhecimento de verdade. É onde aquela experiência que não está nos manuais, que é o conhecimento mais valioso de todos, finalmente ganha um lugar para ser compartilhada. Bom, nosso primeiro ponto é a base de tudo, a ferramenta. Mas o pulo do gato não está no software que se escolhe, mas em como ele é escolhido. E olha, a maioria das empresas ainda erra feio nisso. Tem um consultor, o James Dellow, que diz uma coisa muito importante. O jeito antigo de escolher software com aquelas listas de funcionalidades que não acabam mais, simplesmente não funciona mais. O ambiente de trabalho hoje é complexo demais para isso. Essa mudança de pensamento é gigantesca. Quer dizer, é parar de perguntar o que o software faz e começar a perguntar como a gente resolve o problema do nosso time. A primeira pergunta leva a um checklist de recursos. A segunda leva uma solução real para o dia a dia de trabalho. Com a ferramenta ideal em vista, a gente chega na segunda peça-chave: montar o time certo. E a resposta para quem cuida da plataforma pode ser a diferença entre uma ferramenta que transforma a cultura e um projeto de TI que ninguém usa. Segundo a Catherine Shinners, da Messey Group, entregar esse projeto só para a equipe de TI é a receita do fracasso. Por quê? Porque a implementação não é um desafio técnico, e sim um desafio de estratégia. A solução, então, é uma equipe multidisciplinar. O TI está lá para garantir que a parte técnica funcione, claro, mas a comunicação interna e o RH garantem que a ferramenta seja relevante para as pessoas, para a cultura. E o pessoal de desenvolvimento garante que ela ajude no crescimento profissional. Juntos, eles alinham a plataforma com os objetivos reais na empresa. Sem esse alinhamento, o resultado é quase inevitável. A plataforma vira só mais uma ferramenta. Isso acaba gerando a famosa fadiga da mudança, que é quando as pessoas simplesmente desistem de tentar usar tantas novidades que não parecem conectadas com o trabalho delas. Ok, a plataforma está no ar. Agora, o sucesso depende totalmente da qualidade do conteúdo e da relevância que ele tem para o trabalho. Afinal, fotos de gatinhos podem até gerar umas curtidas, mas raramente agregam valor de verdade para o negócio. O estrategista digital Bruno Amaral tem um modelo muito poderoso de 3 passos. Primeiro, é preciso compreender, conectar os objetivos da empresa com o que é importante para os colaboradores. Depois, agir, criar as condições para que as pessoas possam tomar atitudes alinhadas a esses objetivos. E, por fim, otimizar, deixar tudo tão fácil que agir se torna a escolha mais natural do mundo. Ok, a estratégia está rodando, mas como a gente sabe se está funcionando de verdade? É aqui que a gente entra no nosso quarto ponto: medir o que importa. Os dados contam a história que ninguém mais consegue ver. Como diz o consultor Luiz Soares, o poder dos dados não está só nas métricas, mas nas histórias que eles contam. A análise de dados permite construir narrativas que revelam o impacto real do que está sendo feito, mostrando exatamente o que precisa ser melhorado. Com os dados, dá para fazer um verdadeiro raio-x da organização. A gente descobre quem são os verdadeiros especialistas e influenciadores, sente o pulso das conversas em tempo real e ainda verifica se as regras de governança estão realmente ajudando ou só atrapalhando. Tecnologia, equipes, análise de dados, tudo isso é crucial, mas tem um elemento cultural que supera todos eles. Vamos para o nosso último ponto, que talvez seja o mais importante de todos. O Lee Bryant, cofundador da PostShift, coloca o dedo na ferida. O maior desafio cultural é convencer as pessoas de que a plataforma não é um lugar para falar sobre o trabalho. Ela precisa ser o lugar onde o trabalho acontece. E aqui está a grande verdade.
O comportamento da liderança dita as regras do jogo. Se os líderes resolvem os problemas importantes por e-mail ou em reuniões fechadas, eles estão dizendo para todo mundo, sem precisar falar uma palavra, que a plataforma é opcional. No final das contas, a pergunta que fica é esta: a plataforma serve para falar sobre o trabalho ou para fazer o trabalho? A resposta para essa simples pergunta é o que define o sucesso ou fracasso de todo o projeto.